Oi, nesse vídeo então eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945. Bom, os motivos que fizeram aparecer a Segunda Guerra Mundial, em primeiro lugar é o revanchismo, né, onde os países perdedores da Primeira Guerra Mundial, eles queriam tudo que eles perderam através do Tratado de Versalhes. Segundo, foi a crise de 29 que afetou muito esses países, principalmente os que perderam, porque eles contavam com isso para a reconstrução da Europa. E terceiro, foi o aparecimento do fascismo e do nazismo, que ganhou muito espaço na Itália e na Alemanha devido à crise de 29, que apareceu como uma esperança para o povo naquela época. Através do fascismo e do nazismo, que também surgiu, reapareceu o sentimento bélico dos países de fabricar armamentos, nessa corrida armamentista. Então, naquela época, o mundo estava com medo do capitalismo, então os outros países nem se preocupou muito com o fascismo e o nazismo, eles estavam mais preocupados em empurrar Hitler para a União Soviética para acabar com o comunismo, e dar mais espaço para o capitalismo, então eles nem se preocupavam tanto com nazismo e fascismo, mas com o fim do comunismo, tá? Só que eles mal sabiam que Hitler e Stalin, naquela época, eles tinham feito um tratado de não agressão, no qual os dois iriam atacar a Polônia, que era um país que estava sob o domínio da França e da Inglaterra, por causa do Tratado de Versalhes. Então, eles queriam não ter agressão entre os dois, Alemanha e União Soviética, para que juntos eles atacassem a Polônia, tomassem ela e dividissem. E aí, é em 1940 que realmente começa a guerra, depois desse ataque à Polônia. A Itália entra do lado da Alemanha logo em seguida, e é importante a gente frisar que de primeiro momento, então, a União Soviética estava do lado da Alemanha, mas Hitler não obedece esse tratado de não agressão e acaba atacando a União Soviética. E aí a União Soviética vai entrar do lado dos aliados, que é a Inglaterra, França e União Soviética, e os Estados Unidos, que a gente vai ver que fez praticamente uma guerra dentro da guerra, tá? Os Estados Unidos e o Japão, eles fizeram uma guerra um contra o outro praticamente, eles quase não participaram de outros conflitos dos aliados e do eixo. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos e o Japão, eles já tinham uma corrida imperialista pela Ásia e por isso que eles vinham brigando já fazia tempo. E aí, os Estados Unidos, ele só entra na guerra quando o Japão ataca uma base militar de Pearl Harbor, que ficava perto do Japão. E aí, eles começam essa briga, essa guerra dentro da guerra, tá? Eu já havia mencionado, Hitler, ele não obedece o tratado que ele fez com a União Soviética e em 1942, ele sabendo do poder bélico da União Soviética, ele coloca 65% do soldado deles para atacar a União Soviética, tá? Principalmente uma área industrial chamada Stalingrado, inclusive essa batalha ficou conhecida como Batalha de Stalingrado, porque ele reuniu toda a sua tropa, 65% da sua tropa, para atacar esse lugar que era muito rico, principalmente em indústrias bélicas, indústrias de armamento. Então, nessa época, eles estavam vivendo um inverno muito rigoroso. E segundo pesquisas, isso também afetou a tropa da Alemanha, que não estava acostumada com aquele inverno tão rigoroso que existia na União Soviética. Então, além disso, eles atacaram um lugar que tinha muita indústria, então as pessoas já estavam preparadas, com armamento pesado, e isso foi um dos grandes motivos que fizeram a Alemanha perder a Segunda Guerra Mundial. Porque quando a União Soviética contra-ataca a Alemanha, eles conseguem vencer esses 65% dessas tropas, desses soldados, e aí os aliados, a França e a Inglaterra, se aproveitam disso, e os Estados Unidos, eles se aproveitam disso para contra-atacar também a Alemanha, tá? Inclusive, esse período de contra-ataque
dos aliados fica conhecido como o Dia D, que aconteceu em 1944, onde eles reuniram todas as forças para acabar com a Alemanha, tá? Em 1945, a Alemanha já está totalmente perdida e a guerra acaba. Apesar de ela ter acabado em maio, ela durou ainda 3 meses, porque mesmo vitoriosos, os Estados Unidos contra-atacam o Japão, né? E aí eles mandam várias bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que ficou muito conhecido, tem filme, poemas, enfim. Então a guerra já tinha acabado, não tinha necessidade disso acontecer, mas mesmo assim os Estados Unidos atacou novamente, tá? A Segunda Guerra Mundial, gente, ela ficou muito conhecida por ser muito desastrosa. Então, muitas pessoas morreram, sofreram com a guerra. A Europa perdeu a sua potência no mercado financeiro, né? A partir desse momento, quem virou grande potência foi os Estados Unidos, de fato. Demorou muito para eles se reerguerem, né? Foram feitos campos de concentração, a gente já viu em vídeos anteriores sobre o nazismo, né? Que além de tudo isso, Hitler, ele queria que a raça humana fosse só a raça dele, que ele tinha feito uma teoria da raça ariana. Então eles fizeram os campos de concentração que no início tinham o objetivo de aprisionar opositores para campo de trabalho mesmo, foi depois que virou um campo de extermínio. Então a guerra ela teve esse resultado, né, que é conhecido até hoje como o pior da história. O Brasil ele teve sua participação, então, ele entrou do lado dos Estados Unidos, mandou algumas tropas para contra-atacar em uma batalha que teve na Itália. Eles venceram, morreram algumas pessoas, né? E devido a essa relação diplomática que tinha com os Estados Unidos avaliou o Brasil e ele viu que Natal era o lugar mais próximo entre a Europa e a África. Então, lá em Natal, eles construíram base militar para os Estados Unidos, hospitais, alojamentos. Eles modificaram totalmente a arquitetura da cidade. Então, isso foi positivo, porque gerou muito emprego, mudou totalmente o estilo de vida das pessoas. E, em contrapartida, o Brasil ainda ganhou um dinheiro dos Estados Unidos por essa ajuda, tá? Então, nessa época também foi criado a FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, que foi muito importante durante a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e a gente viu que foi isso que enfraqueceu o governo de Getúlio, enfim. É isso, espero que tenha entendido. Qualquer coisa é só deixar aí embaixo uma dúvida ou me perguntar pessoalmente. Beijos, até a próxima.